Olá, amigas. O assunto que eu vou falar hoje, eu acho que vai ajudar muita gente, sabe? Porque é algo normal e comum que todo ser humano passa. É comum do ser humano passar por isso. Que são as tentações. Lá no livro de 1 Coríntios 10, 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse comum dos seres humanos. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podes resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Então é sobre isso que eu vou falar, porque muita gente pensa que ao ser tentada, ela está em pecado. Puxa vida, eu estou sendo tentada, eu estou em pecado. Não, a tentação não é um pecado. Se a gente vai ceder àquela tentação, aí sim, ela se torna um pecado. O próprio Senhor Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado. E foi tentado pelo diabo. E ele saiu daqueles 40 dias no deserto mais forte, resistente. E a função das tentações é isso, é para que a gente consiga suportá-las e sair mais forte. Entenda isso. Então, se você está sendo tentada hoje, se você resiste, você se torna mais forte. E cada dia mais forte, e cada dia mais forte. Teve um dia desses que uma senhora chegou para mim e falou assim: eu queria que você orasse por mim, porque eu fico com muita raiva e brigo e falo o que vem na minha cabeça e esbravejo. Eu falei: olha, senhora, eu não vou orar por isso, não. Sabe por quê? Deus não coloca a mão na nossa boca na hora que a gente vai falar besteira. Não é assim que funciona. Mas Deus lhe dá força para suportar e resistir nesse momento. Então você tem que pedir isso a Deus. Meu Deus, me dá força para que eu não fale o que não é certo, não é apropriado, para que eu não venha cair nessa tentação. Me ajude, peça força. Jesus nos ensinou isso na própria oração, quando ele falou assim, olha, na oração do Pai Nosso, ele diz assim, em Mateus 6, versículo 13, ele diz, e não nos conduz à tentação. Em outras versões diz, e não nos deixes cair em tentação, né? Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Então a gente tem que pedir a Deus, meu Deus, não me deixe cair na tentação. Faça disso um hábito mesmo, sabe? Vamos supor um exemplo. Você está indo para um ambiente que você é muito tentada ali naquele ambiente. Já saia de casa pedindo a Deus, meu Deus, não me deixe cair em tentação. Eu lembro que eu trabalhei no lugar que quando eu saía de casa, gente, sério, eu vou falar isso para vocês, sério mesmo, eu orava, mas eu orava tanto. Eu estendia as minhas mãos para aquele, né, em direção ao trabalho, porque era um ambiente tão pesado, sabe, tão difícil, tanta fofoca, tanta confusão. E eu me sentia tão tentada a me aborrecer e às vezes falar até o que não deveria por causa da chateação que eu ficava, que eu pedia a Deus todo dia. Eu não fazia essa oração que eu estou ensinando hoje porque eu ainda não tinha esse entendimento não, tá? Nessa época, na verdade, eu nem tinha esse entendimento de que aquilo ali era uma tentação. Não tinha esse entendimento. Então eu tinha até medo de estar pecando. Hoje eu tenho assim, consciência que eu não estava pecando, que eu estava sendo tentada a cair na tentação, de ficar com raiva, de ficar magoada, de ficar entristecida. Eu estava sendo tentada a cair, mas graças a Deus que não caí nessa tentação. Mas eu orava de outra forma, mas eu tinha que orar todo dia. Era um ambiente pesado que me aborrecia.
Ah, Valéria, mas eu estou sendo tentada a trair. Olha, se você não der um chega para lá nessa pessoa e colocar a pessoa no lugar dela e fazer o teu papel de cristã, não dê margem para essa pessoa sentir liberdade de ficar abraçando você, tocando em você, falando coisas. Não, você tem que se posicionar. Se você caiu na tentação, não deixe o diabo ficar na tua mente, não. Peça perdão, se arrependa, muda a direção, fuja da aparência do mal. Agora, você está sendo tentada e você está suportando, Deus vai te dar livramento, amiga. Então fique firme, suporta ela, mas não fique suportando assim com as tuas próprias forças, não. Você não é Mulher Maravilha. Fale com Deus. Meu Deus, não me conduza e nem me deixa cair na tentação. Jesus ensinou isso, a gente tem que pedir. Porque não é fácil passar por ela. Não é fácil. Ninguém pode dizer assim, passei por uma tentação e estou tão feliz por ter passado por essa tentação. Não, é difícil. Eu lembro quando eu ia para esse ambiente de trabalho, tinha dias que eu chorava antes de sair de casa. Porque o ambiente difícil. E eu tinha que suportar aquilo. Mas foi fácil? Não foi. Muita gente, por ser nova na fé, ela tem medo de tudo. E tudo para ela é pecado, ou tudo para ela, pronto, eu já perdi minha salvação, eu dei uma brecha, e eu não sei se Deus vai me perdoar ou se Deus me ama. Não é assim que funciona, gente. A misericórdia de Deus é tão maravilhosa que Ele diz, não sobreveio sobre vós tentação que não fosse comum aos seres humanos. Todo mundo passa. Às vezes você pensa assim, eu pensei uma coisa, meu Deus, só eu pensei, em todo o universo só eu pensei isso. Não, todo ser humano. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que você consiga resistir. Não, você não vai ser tentado além do que você possa resistir, não. Você pode resistir. Olha que legal. Você, amiga, pode resistir isso aí. Ele já deixou determinado. Você pode resistir. E aí, quando tudo passa, que tudo passa, eu saí daquele trabalho. Eu saí mais forte dali. Eu falei, meu Deus, muito obrigada por eu ter saído viva. Por eu ter saído viva. Tá certo? Então, creia que Deus tá com você e você vai sair mais forte de tudo isso que você está vivendo agora, que está sendo muito grande. Está sendo grande, você diz assim, puxa vida, está sendo difícil, Valéria, mas Deus é contigo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.